De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Há milênios, essas perguntas intrigam a humanidade e antes de temer as possíveis respostas ou se angustiar pela ausência de algumas delas, devemos entender que perguntar é um dom, uma arte que só o ser humano possui em meio a todos os seres que vivem nesse planeta. E esta talvez seja uma das principais peculiaridades que nos separam dos animais. Albert Einstein costumava dizer que a arte de formular perguntas talvez é mais importante que a de oferecer respostas. São as perguntas simples que só uma criança consegue fazer, que depois de feitas, conseguem trazer uma nova luz a muitas de nossas perplexidades existenciais. Diz o velho ditado: quem procura, acha. Este é realmente um pensamento popular verdadeiro. Quem procura alguma coisa com afinco, determinação, perseverança e usa dos meios disponíveis para que a busca o leve ao sucesso, com certeza achará o que está procurando. Isto também é uma verdade espiritual dita por Cristo. Ela está registrada na Bíblia Sagrada, mais especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. E por ser uma verdade espiritual, temos muito a aprender com ela no que diz respeito à sede pelo conhecimento. E de todas as perguntas mundiais há milênios formuladas, está a indagação de onde viemos. A busca pelas circunstâncias reais que resultaram no surgimento da raça humana parece motivar o intelecto de muitos racionais dos tempos modernos. E o tipo de resposta que se der a esta questão pode determinar o rumo filosófico da maioria de nossos conceitos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco acerca da mais famosa proposta sobre a origem da humanidade, a saber, a teoria da evolução das espécies. Muitos erroneamente acreditam que Charles Darwin foi o pai do conceito da evolução, ou o primeiro a propor que o homem evoluiu a partir de formas primatas que o antecederam. Mas isto não é verdade. Já bem antes dele, seu avô Erasmo Darwin fora um famoso evolucionista cujas obras sobre o assunto haviam sido traduzidas para vários idiomas. Na verdade, é possível encontrar sugestões da ideia evolucionista já nos monumentos gregos, babilônicos e egípcios da antiguidade. 4 séculos antes do nascimento de Cristo, o filósofo grego Empédocles supôs que o universo estava em estado de desenvolvimento gradual, afetando tanto a seres vivos quanto a matéria inanimada. Acreditando numa espécie de naturalismo pré-socrático, ele esboçou o que podemos citar como sendo os primeiros passos rumo ao futuro pensamento teórico evolucionista. Sobrevivente é aquele que está melhor capacitado. E isto foi aproximadamente 2.460 anos antes de Darwin. Até a segunda metade do século XVIII, a maioria das pessoas consideravam que as espécies, uma vez surgidas, se mantiveram inalteradas ao longo do tempo, ou seja, nunca se modificaram desde a criação do mundo até os dias de hoje. Para os que criam na Bíblia, isso equivalia a dizer que os animais estão hoje na exata forma e variedade que tinham quando Deus os criou no Jardim do Éden, que não sofreram qualquer alteração ao longo dos anos. Essa conclusão era o resultado de uma leitura errônea de Gênesis capítulo 1, verso 12, que diz que quando Deus criou cada animal, o fez segundo a sua espécie. Para eles, isso significava inalterabilidade dentro da espécie, e sendo assim, qualquer ideia de mudança, por exemplo, de um urso original, cuja espécie se adaptou, fazendo surgir novos tipos de urso-panda, polar, etc., seria contrária à palavra de Deus. Mas o fato é que a Bíblia, em canto algum, nega a possibilidade de variação dentro das espécies. Esta interpretação é chamada de hipótese fixista e ela é hoje descartada pela maioria dos especialistas em biologia do mundo inteiro. Mas, naquela época, era largamente aceita. A partir, porém, do começo do século XIX, alguns especialistas passaram a defender a ideia de uma hipótese evolucionista ou transformista que considera as espécies atuais como resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas ao longo de suas gerações.
E cabe aqui um esclarecimento. O conceito de espécie é bastante complexo até hoje entre os biólogos e naturalistas. Por mais de 2 séculos, eles buscaram um consenso que até hoje não parece ter sido atingido. A definição pode parecer simples, mas não é. A princípio, um pardal é diferente de um cachorro e um gato é diferente de um peixe. Por isso dizemos que são de espécies diferentes. Mas quando a diferença é entre um urso polar e um urso asiático, a coisa se torna mais complicada. Como diferenciar, então, um pinguim real de um pinguim marroquino? Ou ainda, de um lince canadense e um lince europeu? Seriam esses animais da mesma espécie, do mesmo gênero ou apenas da mesma família? O problema é que alguns biólogos veem diferenças importantes entre esses animais, o que desaprovaria dizer que são da mesma espécie. Outros, porém, não veem diferença alguma. Assim, para se evitar maiores celeumas, as espécies são definidas apenas com base nas suas características físicas e também na sua capacidade de reprodução, é o que é chamado de isolamento reprodutivo. E isso tem uma implicação muito importante. É que, embora a Terra esteja repleta de espécies que se interagem de inúmeras maneiras, elas estão biologicamente separadas umas das outras. E esta é uma boa argumentação contra a origem comum das espécies defendida pelo evolucionismo. Deus já criou as ordens separadas, mas com capacidade de produzirem alterações entre si. Em meados do 4º século a.C., Aristóteles já havia cunhado uma teoria que ele mesmo chamava de a escada da natureza. Na sua base estariam os seres inanimados. Em seguida viriam as formas mais baixas ou imperfeitas, como plantas, flores e medusas. Acima estariam os organismos mais elevados, como peixes e baleias. Depois viriam os pássaros, os mamíferos e, por último, no topo, o homem. Essa escada de Aristóteles influenciou o pensamento ocidental até por volta de 1800. Havia, porém, algo que os seguidores da teoria de Darwin nunca iriam aceitar. É que, para Aristóteles, na escada natural, cada coisa era fixa firmemente no seu lugar, não havendo possibilidade alguma para permutas de um degrau para o outro. Assim, durante a segunda metade do século XVIII, começaram a surgir as primeiras ideias transformistas, contrariando aqueles dogmas essencialistas e fixistas que dominavam firmemente o pensamento ocidental há muitas gerações. O centro da polêmica deixou de ser o fato de existir ou não a evolução, passando a ser o mecanismo dessa evolução. 2 novas áreas de conhecimento vieram revolucionar a visão da ciência relativamente ao mecanismo de transformação ou de formação das espécies. A primeira seria a sistemática, que procuraria organizar as formas em grupos aproximadamente específicos. E a segunda, um novo conceito de espécie que advogava a possibilidade antifixista de uma espécie vir lentamente se modificando ao longo dos anos até chegar a esta forma final que conhecemos. Foi tão extraordinário o desenvolvimento científico do século XVIII que o botânico sueco Carl von Linné estabeleceu um sistema hierárquico de classificação dos organismos que ainda hoje é usado. Seu imenso catálogo, denominado Sistema da Natureza, começou como um pequeno folheto e, depois de anos de estudo, passou a compor vários volumes. O curioso é que Linné era um crente fervoroso das Escrituras e, originalmente, seus estudos eram uma tentativa de refletir o plano divino da criação e demonstrar a organização de Deus. Porém, ao ser lido por outros, os seus conceitos passaram a ter outro viés: permitir aos cientistas identificar semelhanças e diferenças entre os seres vivos, deduzindo a partir disto que haveria uma possível origem comum a todos eles, o que forneceu terreno fértil para as futuras ideias evolucionistas. Mas, na concepção de Linné, a semelhança vista, por exemplo, entre algumas flores, não significava parentesco, mas estilo. Elas eram semelhantes porque refletiam o estilo artístico do próprio Deus. O problema é que seu conceito, embora verdadeiro, acabou reforçando a errônea ideia do fixismo. Apresentando um novo conceito de espécie, o pesquisador Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, acreditava que poderiam haver variações dentro de uma mesma espécie. Sua monumental enciclopédia ilustrada, chamada História Natural, chegou a ter 44 volumes, e ela continha algumas das primeiras especulações evolucionistas. Os 3 primeiros volumes saíram em 1794. Quando Buffon morreu, mais de 32 volumes já haviam sido publicados. Os 9 últimos saíram apenas após a sua morte.
Ele apresentou um conceito novo de espécie como sendo unidades isoladas com capacidade de reprodução e transformação entre si mesmas. No quarto volume de sua obra, ele especulou abertamente sobre a possibilidade de espécies muito similares terem se originado de um mesmo ancestral. O próximo passo nessa jornada foi o desenvolvimento da paleontologia. Afinal, não raro havia o achado de fósseis, tanto por especialistas quanto por leigos. E esses estranhos animais encrostados em pedra sempre intrigaram as pessoas e também foram sempre envolvidos em mistérios. Na Idade Média, pensou-se que eram restos de dragões, obras de demônios ou um tipo de seres vivos criados por alguma força do inferno para enganar os homens. No século XVIII, porém, o estudo desses animais em pedra, reconhecidos então como fósseis, tomou ares de maior cientificismo e revelou a presença de espécies distintas em cada estrato geológico, espécies que não existiam na atualidade, contrariando assim a imutabilidade defendida pelo fixismo e abrindo margem para uma grande extinção em massa ocorrida em algum canto do passado. Em 1799, o naturalista Georges Cuvier, que também confessava crer no relato contido nas Escrituras, tomou a história bíblica do dilúvio como base para propor uma nova teoria, a hipótese do catastrofismo, que considerava o dilúvio bíblico como uma ocorrência múltipla e localizada. Para ele, foi uma série de cataclismos locais sucessivos, tais como glaciações, dilúvios, terremotos, etc., que teriam aniquilado as formas de vida pré-existentes em determinadas zonas geológicas, sobrevivendo a cada um desses cataclismos um novo povoamento com novas espécies vindas de outros locais. Deste modo, ele explicava a descontinuidade entre os estratos geológicos. Seguidores de Cuvier levaram sua teoria ao extremo ao acreditarem numa espécie de sequência de catástrofes globais que teriam destruído a totalidade das espécies da Terra, sendo depois repostas por novos atos da criação divina. Essa teoria, portanto, tenta encontrar um meio termo entre o fixismo, que considera correto, e as evidências fósseis encontradas.